Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Aleluia. Tema desta noite: a árvore e seus frutos. A árvore e seus frutos. Eu não quero ser repetitivo, mas eu quero pedir a você um favor. Esqueça o teu celular, esqueça as contas para pagar, esqueça tudo aquilo que possa tirar a tua atenção e me dê pouco mais de 40 minutos do seu tempo. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 15 em diante. Jesus ensinando, ele diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecerão. Assim, pelos seus frutos os conhecerão. Nós temos ainda 2 textos, mas eu quero brevemente meditar contigo neste texto que lemos. O verso 15 desse versículo, desse capítulo, diz que existem falsos profetas. E muitas vezes a gente vai olhar para esse texto e entende que a palavra profeta, ela está associada única e exclusivamente aos líderes religiosos. Há um profeta que tem talvez uma posição hierárquica numa igreja, há um profeta que exerce o ministério profético. Mas Jesus não está dizendo apenas sobre estes que podem também ser falsos. Todo falso profeta é todo aquele que fala a você aquilo que ele não deveria falar. Todo falso profeta é aquele que ensina você a caminhar por um caminho que não é o caminho de Deus. Então, todas as vezes que eu ouço um direcionamento e eu caminho por algo, por uma estrada, por uma circunstância que não é o caminho de Deus, eu estou ouvindo um falso profeta. Eu estou ouvindo alguém que não está me direcionando para um caminho correto. E em tempos de internet, irmãos, isso polui a nossa casa com uma facilidade. Com uma facilidade. Eu já falei a vocês que eu gosto muito de ouvir rádio. Até porque trabalhei com rádio muitos anos. E normalmente de manhã bem cedo, quando eu saio de Santa Helena, eu vou à Medianeira para o meu trabalho. Eu vou ouvindo rádio e dependendo da estação que a gente sintoniza, bem de manhãzinha, quando começam os programas, tem algumas mensagens. E tem algumas mensagens, irmãos, lindas. Mas se a gente não parar para observar uma mensagem de força, de alegria, uma mensagem de ânimo, muitas vezes ela vem contaminada com coisas que não são de Deus. Não são de Deus. Então tem muita coisa que a gente
pega e leva para si, leva para casa, começa a viver com base naquele ensinamento, que são coisas que Jesus está dizendo: olha, existem profecias, direções, palavras que são falsas. Mas quem pode nos proteger disso? Duas coisas principalmente. Primeiro, o Espírito Santo. O Espírito Santo é um filtro na nossa vida. O Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos alerta. O Espírito Santo, eu gosto de dizer, Ricardo, que ele é como aquele sensor de estacionamento. Quando você está dando ré com o seu carro, está chegando perto de um obstáculo, ele começa pi, 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 pi. E não peço para repetir, que eu não vou repetir o pipipi, né? O Espírito Santo faz isso. Quando eu estou próximo de algo, quando eu estou me envolvendo com algo, eu começo a ficar inquieto, eu começo a compreender que aquilo não é para mim. Então o Espírito Santo é a primeira coisa que eu preciso usar para me defender daquilo que estão me ensinando que não é verdade. E o segundo, o conhecimento da palavra. A Bíblia diz, o próprio Senhor diz: o meu povo perece, porque lhes falta conhecimento. E esse é um problema do cristão, infelizmente. Eu vou usar um termo aqui, não se ofenda com o que eu vou usar, mas talvez o cristão seja um povo relaxado, em termos de conhecimento da palavra que segue. Se você for conversar com alguém que é muçulmano, ele vai conhecer o Alcorão. Eu não vou continuar aqui com os exemplos, mas se eu sou chamado de cristão, eu preciso conhecer a palavra dele, a palavra de Deus. Eu preciso saber o que Jesus ensinou. Eu preciso saber qual é a direção da sua palavra. Então, quanto mais eu conheço a palavra, quanto mais eu manuseio a palavra, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu ouço a palavra, mais eu cresço. Então, se você juntar o Espírito Santo com a dedicação em conhecer a palavra, você será um homem, você será uma mulher com um grande escudo. E quando uma mensagem que não tem a ver com a verdade chegar até você, o filtro, o sensor do Espírito Santo vai dizer: não, esta não é a direção. Nesse texto, o verso 16, olha só que interessante. Verso 16 diz, você pode por favor colocar? O 16 diz assim: vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Então Jesus está dizendo, você vai conhecer alguém que está te ensinando uma coisa que deveria ou não deveria, pelos frutos que ele dá. Porque se ele estiver dando frutos bons, quer dizer que a árvore é boa. Mas se ele estiver dando fruto ruim, a árvore é ruim. Porque eu não posso imaginar que uma árvore boa vai dar fruto ruim. Assim como eu não posso imaginar que uma árvore ruim vai dar fruto bom. O verso ainda 16, ele separa muito bem o que é uva e o que é figo, o que é espinheiro, o que é erva daninha. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Cada um produz conforme a sua espécie. Você não vai colher bergamota num pé de jabuticaba. Você não vai ficar chacoalhando lá o pé de manga para ver se cai laranja. Você não vai colher melancia pendurada na árvore. Cada um produz conforme a espécie. Então o meu fruto, aquilo que eu vou produzir, é de acordo com a minha espécie, de acordo com a característica que eu carrego, de acordo com a árvore que eu sou. Amém? Glória a Deus. Outra coisa interessante, Jesus está nos ensinando que não existe árvore sem fruto. De alguma maneira, algum fruto você vai dar. Se você é espinheiro, você vai dar frutos ruins.
se você é erva daninha. Mas se você está dando uva, se você está dando figo, quer dizer que você é uma árvore boa. Glória a Deus. Bom, você deve estar se perguntando, pastor, mas que frutos são esses? Como que eu posso olhar para mim, identificar que fruto que eu estou dando? Como eu posso fazer isso? Vá comigo para o livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Verso 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Jesus ele está ensinando sobre a vida pelo Espírito. E até o verso 21, em especial, vamos fazer o seguinte. Já que a gente falou aqui de erva daninha e espinho, e falamos de figo e uva, o que você prefere? Figo e uva ou erva daninha e espinho? Parece uma pergunta estranha, né? Quem que é figo e uva, que prefere figo e uva? Então nós vamos fazer uma analogia aqui. O verso 19 vai falar, 19, 20 e 21 vai falar sobre os frutos do espinheiro e da erva daninha. Você quer ver quais são? Ora, as obras da carne são manifestas. 2 pontos. Começam os frutos aqui. Frutos de quem? Do espinheiro e da erva daninha. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. 20. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. 21. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Volta lá no Mateus 7,19. Mateus 7,19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao... Toda árvore que não produz bons frutos, ou seja, a erva daninha e o espinheiro, é cortada e lançada ao fogo. Vamos voltar lá agora? Gálatas 5, 21. Eu os advirto, como já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então o que Paulo está escrevendo a Gálatas é aquilo que Jesus, em outras palavras, já tinha ensinado. Jesus está dizendo, não tem jeito, você vai produzir alguma coisa. E quem produz é a árvore. E existe a árvore que produz coisa boa. E não tem jeito de produzir coisa ruim se a árvore for boa. E essa árvore boa vai produzir coisa boa. Mas se a árvore for ruim, vai produzir coisa ruim. Você pode contar aí para quem está do teu lado uma novidade? Fala assim, alguma coisa você vai produzir. Agora não pergunte o que esse irmão está produzindo. Calma. O que nós lemos aqui até o 21 em Gálatas 5 são os frutos do espinheiro e da erva daninha. Depois em casa você lê de novo, você coloca lá. Você coloca lá um marca-texto nesse texto na sua Bíblia. Mas e os frutos da árvore boa? Quais são os figos e as uvas? Aleluia!
Os figos e as uvas são aqueles que nascem do Espírito. São aqueles que brotam de árvores cheias do Espírito Santo. É este que eu tenho que ser. É este. E Jesus, ele diz, os figos e as uvas, eles aqui são traduzidos como mais o 22, mas o fruto do Espírito é. Aí começam os figos e as uvas. Amor. Eu não sei você, mas talvez um dia alguém que você acha que era cristão falou assim: eu odeio aquela pessoa. Eu acho que ninguém aqui já falou isso. Mas Jesus está dizendo que não tem jeito. A árvore vai produzir conforme a sua espécie. Então uma árvore que dá um fruto chamado ódio, que espécie ela tem? Espinho e erva daninha? Ou é um parreiral e uma figueira? Então ou eu vou produzir espinho e erva daninha, ou eu vou produzir uva e figo. Então o primeiro fruto, o primeiro gomo deste fruto é o amor. Você sabe que Jesus tinha toda a justificativa para odiar as pessoas que o condenaram. Jesus tinha todo motivo para olhar para Judas. E hoje eu conversava com o irmão José. Eu falava: José, Judas foi ladrão. A Bíblia fala que ele era ladrão. E sabe qual era o ministério dele dentro do ministério de Jesus? Ele era o tesoureiro, irmão. Aí eu pergunto a você: Jesus odiou ele? É claro que não. Nós não vamos ver, eu acredito que não, nós não vamos ver Judas no céu. Porque quando ele percebe que Jesus havia sido condenado, ele sentiu remorso. E ele foi e se suicidou. Agora, pergunta: se ele tivesse sentido e tivesse demonstrado arrependimento, ele teria ou não teria sido salvo? Isso por quê? Porque Jesus, ele não é por coincidência que coloca como o primeiro pedaço desse fruto o amor. Então o amor, ele faz parte da vida do crente, faz parte da vida do cristão. Alegria. Dá um sorriso aí, dá uma gargalhada. Cadê a Andressa? Dá, Andressa, uma gargalhada. Pastor, não estou com vontade de sorrir hoje. Tem dias assim mesmo, irmão. Tem dia que só quer chorar, a gente só quer chorar. Mas se eu viver chorando, eu vou começar a apagar o Espírito. Porque o fruto do Espírito não é tristeza, é alegria. E se eu vou alimentando essa tristeza, eu vou alimentando essa tristeza, aquele desenho animado, oh céus, oh, esqueceram de falar isso hoje de mim, né? Esqueceram, né? Como é que era o nome do desenho animado? Os velhos aí vão saber. Oh céus, oh vida, oh tristeza, amanhã segunda-feira. Irmão, você não está no hospital, você não está doente, está reclamando que amanhã é segunda-feira? Você está podendo trabalhar, ganhar o pão com o suor do teu rosto, enquanto tem gente desacreditada dos médicos. Você está com a tua casa, choveu, você está lá quentinho em casa e fica reclamando da casa. Daqui o dia começa a esfriar, você vai ter o teu casaco, tua coberta lá, teu cafezinho quente.
Agradeça. Não é porque você não tem aquilo que o teu vizinho tem, aquilo que o teu amigo tem, aquilo que o teu cunhado tem, aquilo que aquele que você quer ter tem. Não é por isso que você tem que estar triste. O Espírito Santo nos deixa alegres. Vou desafiar a Maju. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Fique de pé um pouquinho, fique de pé, alegria! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Sente aí no seu lugar. Se você já aprendeu a falar em alemão, então fala para quem está do seu lado. Larga a mão de ser motzig. Motzig. Sabe o que é motzig? É emburrado. Eu fico emburrado, todo dia emburrado. É, irmãozinho, não fica emburrado, irmãozinho. Sabe aquele marido que fica emburrado com a esposa só porque... Não vou falar. E você, irmã, senhora, só porque teu marido não bota a cueca dentro do cesto de roupa suja, deixa a toalha em cima da cama, fica lá mozi. Sabe que tem uma coisa que eu sempre ensino, falo para os homens aqui na mesa de homens: é melhor você ter paz do que você ter razão. Aprendeu, né, irmão Cleiton? Viu? Não, se você quiser ter razão em tudo, tu não vai ter paz. Irmão, Jesus sempre teve razão, concordam? Sempre, mas ele não fez imperar essa razão todas as vezes. Ele estava lá conversando com Pilatos, e Pilatos ali, pá. E Pilatos perguntando: tu é rei? E ele disse: se meu reino fosse daqui, cara, você nem respirava mais, meu reino não é daqui, cara. Então, às vezes, a gente quer resolver os problemas do mundo, começando pela nossa casa, ficando bravo. E vou dar um conselho para vocês. Nós estamos num ano eleitoral. Não compre briga que não é tua. Não fique se indispondo com o vizinho, no grupo da família. A tua briga é pelo céu, não é por Lula ou por Bolsonaro. É o céu. A nossa nacionalidade não é brasileira, a nossa nacionalidade é a eternidade, é o céu. Isso não significa que eu não tenho que olhar para o candidato e dizer assim: não, peraí, esse aqui, ele defende os princípios que eu acredito. Esse aqui, ele caminha de acordo com aquilo que eu acredito. Isso sim. Agora, vá devagar. Paz. Estamos lendo 5:22. Paz. Paciência. Fala comigo, misericórdia. O que acontece na tua casa quando cai a internet? Você não fica desesperado, né? Você não faz assim: eu nem queria a internet mesmo, daqui a pouco volta. É assim que vocês fazem? Você não pega, não, você não.
Você não pega o celular e vai pegar um Wi-Fi de outro para poder chamar o operador e falar: escuta aqui, esse negócio aqui. Tu nunca brigou com o entregador de pizza porque atrasou a pizza. Não, não, não. Eu estou falando coisas que acontecem. E eu também não estou dizendo aqui que lá em casa isso não acontece. Eu estou dizendo que todas as vezes que eu caminho por esse caminho, eu estou caminhando no caminho da erva daninha e do espinho. E quando eu deixo isso crescer na minha vida, Jesus vai contar na parábola do semeador que tem uma semente que cai e a terra é até boa, mas tem espinho do lado. E quando o espinho cresce, o que o espinho vai fazendo com a semente? Vai sufocar. É que nem você que entende de enxerto de árvore. Talvez na tua casa tenha um enxerto, um pé de limão. Um pé de limão que tem um enxerto. Você pode observar nos primeiros meses assim que você planta, ali embaixo do enxerto, a base do enxerto, que é chamada cavalo, sempre aquela base ela vai tentar criar broto. Ela sempre vai tentar criar broto. E se você não cortar aqueles brotos que vão nascendo lá na velha vida, lá no cavalo, antes do enxerto, aquele broto ele vai crescendo, ele vai crescer junto com o pé de limão. E quando for grande, daqui a pouco você não consegue diferenciar mais o que é o limão e o que é o broto do cavalo. Então o que eu tenho que fazer? Comecei a perder a paciência. Abschneider. Fala comigo. Abschneider. Isso. Aqui no Cefas tem curso de alemão gratuito. Comecei a perder a paciência. O pastor falou que eu tenho um sensor. E esse sensor é o Espírito Santo. De repente você dá um grito lá na sua casa, você perdeu a paciência. Sabe o que vai acontecer contigo? O Espírito Santo vai te avisar. E você vai lembrar desta palavra. E você vai correr de volta para o fruto do Espírito. Você vai correr para o lugar onde estão as uvas e os figos. Amabilidade. Você sabe o que significa essa palavra? É a capacidade que alguém tem de amar e ser amado. Vamos concordar com uma coisa? Tem gente que a gente tem que amar, mas tem gente que é mais difícil, né? Não é? Tem gente que se esforça para ninguém gostar dele. Tem gente que quando chega numa rodinha de conversa, vai dissipando assim. Essa característica é o que? É falta de amabilidade. São pessoas de difícil convivência. Pessoas que normalmente afastam as pessoas e não unem as pessoas. E para você amar essa pessoa, você tem que se esforçar. Você tem que lembrar daquilo que Jesus diz: amai os vossos inimigos. Então o que eu preciso descobrir? Eu tenho essa característica. As pessoas me amam de forma leve. Quando conversam comigo, quando convivem comigo, quando caminham comigo, as pessoas elas conseguem me amar de forma leve. Ou elas precisam de energia para poder me amar. São pessoas que caminham com ranço, com ódio, com rancor. Às vezes você chega para alguém e vai fazer um elogio. Olha, irmão,
que bonito que você está. Como você está bem hoje, a tua aparência está boa hoje. Hoje eu estou bom, mas tu não sabe o que eu passei essa semana. Irmão, olha só, você está melhor lá daquela tua doença, né? Mas também estou tomando um caminhão de remédio. Sabe a pessoa que bota defeito em tudo? Critica tudo. Tudo tem que ter uma pitadinha de defeito. Irmão, o fruto do Espírito não é esse. Jesus me ensina a ser alguém que as pessoas vão me amar de graça. É que nem Coca-Cola. Coca-Cola vende de graça, não precisa fazer campanha de venda. Agora vai inventar uma tubaína nova. Você tem que forçar. Está aqui o irmão Gustavo, que está na franquia do TEDx. E vai ser um sucesso em nome de Jesus. Mas eu pergunto, o que é mais fácil, vender TEDx ou McDonald's? Então, as pessoas, quando olham para mim, quando convivem comigo, elas não querem ver a hora de eu ir embora logo, elas querem que eu fique perto. Então, para de ser chato. Sabe, irmãos, uma vez eu recebi uma senhora que a gente foi aconselhar, que estava com problema no casamento. E ela queria separar. Eu falei, irmã, teu marido te traiu? Não. Teu marido te bateu? Teve violência? Não. Vocês estão com um problema financeiro? Ele mentiu alguma coisa para você? Não. O que foi então? Eu não aguento mais ele é muito chato. Gente, a mulher dele falando isso. Então, quando eu começo a me distanciar desses gomos do fruto do Espírito, eu começo a caminhar no caminho do espinho, no caminho da erva daninha. E Jesus vai dizer que esse tipo de árvore é uma espécie, e essa espécie vai produzir o fruto conforme a sua espécie. E o destino dessa árvore não é senão ser cortada e lançada ao fogo. Bondade. Sabe quando a gente fala de bondade, eu não vou ter tempo de falar tudo aqui. A gente fala de uma pessoa boa. Você lembra que Jesus ele contou a parábola do jovem rico? O jovem rico chegou para Jesus e fala: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus começou a contar para ele várias coisas ligadas ao Velho Testamento, aos mandamentos. E ele olhou para Jesus e falou assim: eu já faço tudo isso. E Jesus disse: então vai e vende tudo que você tem e dá o teu dinheiro aos pobres. Quem está comigo nessa palavra? E a Bíblia diz que esse jovem, ele saiu triste. Porque era pobre ou porque era rico? Porque ele tinha muitos. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitos bens. Então, às vezes, irmãos, eu descubro se de fato eu sou bom quando eu perco aquilo que eu amo de verdade. Eu vou dizer a vocês, Deus nos ama tanto, 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 que Ele quer trazer a gente para perto. Eu não estou sendo profeta do caos aqui,
Mas Deus nos ama tanto que Ele quer trazer a gente para perto dEle, e Ele vai tocar justamente naquilo que é o mais precioso nosso, para que eu possa acordar e dizer: peraí, onde é que eu estava? Por que o meu coração estava nesse negócio? Fidelidade. Você sabe que a origem da palavra fidelidade, a essência, a etimologia da palavra fidelidade é aquilo que é muito próximo ou igual ao original. Então, uma pessoa fiel, a fidelidade, o gomo do fruto do Espírito, fidelidade, ela não está associada apenas ao casamento. Porque a gente tem o hábito de dizer: olha, o fulano lá é fiel à sua esposa. Você pode ser fiel à tua esposa, glória a Deus por isso. Você pode ser fiel ao seu marido, glória a Deus por isso. Mas tu faz serviço porco lá no trabalho? Você trabalha lá de pedreiro e está dando 5,5, tu está com um tacho de massa, tu vai lá e faz um buraco e enche de massa. Você não é fiel. Porque eu não posso ser fiel num dia e ser infiel no outro. A fidelidade é uma característica de vida. É um fruto. É uma uva. É um figo. Não é um espinho. Não é uma erva daninha. Então, se eu sou fiel, eu sou árvore. Árvore fiel. E se a árvore fiel é fiel, ela vai produzir frutos fiéis. Amém? Alguém, num momento, te deu um troco errado. Te cobrou, você foi pagar uma conta. Aí a tua conta lá era R$100. Chegou no caixa, o caixa cobrou 80. Aí você chegou no carro. Ganhei 20. Eu queria pagar, mas ela não me cobrou. Espinho. Espinho. Você está achando que você está levando vantagem, na verdade você está perdendo. Aleluia. Agora, irmão do céu, 23. Os homens que estavam na última mesa dos homens, levanta a mão quem estava na última mesa dos homens. Bota 23 aí. Qual que era a ferramenta? A boia, uma boia. Irmãos, como que Deus pode falar por meio de uma boia? Mas não era aquelas boias de piscina. Uma boia de caixa d'água. Foi incrível aquele dia. Então eu entreguei aqui uma palavra dizendo assim: a boia, ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e de repente ela bloqueia a entrada. Porque se ela não bloquear a entrada, a caixa derrama. Então o que Jesus me ensina? Eu preciso ter uma vida de limites, de equilíbrio. E o trabalhar do Espírito Santo vai me dar isso. Mansidão e domínio próprio. Vai ter um momento que você precisa dizer: não vou falar nada. Não vou responder nada. Vou ficar quietinho. Vai vir alguém e vai te injuriar, vai te insultar, vai mentir contra você, vai te caluniar. Irmão, tudo aquilo que for passível de delegacia, de polícia, você tem o direito de fazer. Não é porque alguém está te ameaçando que você não vai na delegacia abrir um boletim de ocorrência por essa pessoa. Agora, talvez nós estejamos falando de circunstâncias dentro de casa. Coisas corriqueiras do dia a dia.
Você pediu uma Coca zero, veio uma Coca normal, o garçom chegou e abriu a latinha, encheu o teu copo. Você olhou para ele e falou, aleluia. Você faz isso? Frutos. Os frutos são revelados nas pequenas coisas. Olha para mim aqui. Ninguém tropeça em montanha. Aqui na entradinha ali, tem um degrauzinho, Josi. Dá quanto? Dá uns 5? Dá uns 5 centímetros aquele degrauzinho. O Josi foi lá e colocou uma fita zebrada. Mas o que tem de irmão que tropeça ali? Por que tropeça? Eu já tropecei 20, 30 vezes ali. Tropeça porque é pequeno. Agora, se tivesse um muro ali, uma mureta, ninguém ia tropeçar. Assim somos nós em relação ao fruto do Espírito. Nós somos enganados achando que essas características, essas aqui, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são coisas que devem se manifestar na nossa vida quando forem coisas grandes. Não. Pode ser no trânsito. Pode ser no momento de você tomar uma decisão. Você vai vender um carro, fala a verdade sobre o teu carro. Ah, não, mas se eu contar que esse aqui foi batido, ele vai me pagar menos. Aham, vai mesmo. Só que o fato de você ser um homem honrado, uma mulher verdadeira, vai te abrir uma grande oportunidade para você ser abençoado ali na frente. Porque Deus não pode chancelar frutos que nascem de espinheiros ou de ervas daninhas. A Bíblia vai dizer que não tem como sair 2 tipos de água de uma fonte. Ou eu sou, ou eu não sou. O fruto que a árvore boa vai produzir vai levar as pessoas a conhecerem quem você é. Porque as pessoas conhecem a árvore pelo fruto. Eu não falei nada do que eu tinha escrito. E glória a Deus por isso. Quero encerrar. E talvez domingo que vem a gente continue nessa palavra. Eu vou ler para você. Evangelho de Lucas. Eu tenho alguns minutos ainda. Se aquete aí no seu banco. Só mais um pouquinho. Evangelho de Lucas. Capítulo 13. Lucas 13. Aleluia. Verso 6. Olha só. Eu preguei sobre essa parábola há alguns anos atrás e eu quero trazer de volta nos próximos cultos esse texto. Hoje não vai dar tempo. Mas olha só, acompanhe comigo. Então contou-lhes outra parábola. Jesus. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto e não achou nenhum. Eu vou fazer uma pergunta para você.
Quem tem árvore frutífera plantada em casa aí? Fala para mim. O que tem lá, Bedinho, na tua casa? Tem laranja? Então, se você tem um pé de laranja, o que tu espera colher? Laranja. Quem mais tem outro fruto aí? Fala, irmã. Maracujá. Que coisa boa. O que mais, irmão, tem aqui? Hã? Goiaba não vale. Goiaba não presta. Hã? Acerola. Manga. Vamos pegar o exemplo aqui. A irmã Mari tem lá um pezinho de acerola. Você ganhou de alguém, comprou. Então você cuida daquele pezinho, você poda aquele pezinho. E você não vai querer, você não vai ter outra expectativa se você plantou o pé de acerola, senão que essa árvore produza acerola. Então Jesus está dizendo, olha como Jesus usava as coisas do dia a dia. Eu falo sempre, irmão Christian, que para a gente entender a palavra, a gente só precisa ler. Porque aquele que nos ensina mora dentro de nós. Olha só, Jesus não estava falando uma linguagem técnica da NASA. Ele não estava ensinando química orgânica, biologia molecular, Bárbara. Não estava. Ele estava falando sobre árvore de figo. Então um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. 7. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Quantos anos? Mas é paciencioso, né? Eu não sei mas eu já tinha arrancado. Já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira. Que fruto ele procura na figueira? Ele não vai procurar manga na figueira. Jesus não vai procurar coisa em você que você não pode produzir. Você não tem que se preocupar em entregar um fruto que você não tem condições de produzir. Não. Ele vai procurar fruto em você daquilo que você precisa produzir, conforme a tua espécie. Continuando. Olha só, já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a! Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao seu redor e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte. Irmãos, tem um gadareno aqui fazendo barulho. Irmãos, tem coisa mais direta do que essa? Veja, o dono é o Senhor, o Pai. O Pai diz assim, eu estou procurando fruto já faz anos nessa figueira. Já faz 1 ano, já faz 2 anos, já faz 3 anos, eu estou procurando fruto. Aí ele chama o responsável pela vinha. Outra coisa interessante, essa figueira estava plantada em uma vinha. Olha o privilégio. Para quem entende de produção de uvas, sabe que uva não dá em qualquer lugar não. Uva precisa de temperatura, precisa de vento. É uma característica diferente para plantar uva. E essa figueira, ela estava plantada numa vinha. E aí o dono da terra foi procurar, não achou fruto nenhum. Aí chamou o administrador, falou, Abschneider nessa figueira aí. Pode cortar. Ó, passa a motosserra. O que o administrador da vinha respondeu o homem? Disse, Senhor, deixe por mais 1 ano e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se ainda assim não der fruto,
essa figueira sou eu e você. Talvez por muitos anos na nossa vida nós só produzimos porcaria. Talvez por muitos anos o Senhor vinha olhar para nós para dizer assim: produz coisa boa, eu quero ver se você está produzindo coisa boa. E nada, e nada, e nada, e nada, e nada. E Ele olha para você hoje e diz assim: eu estou procurando figo na tua árvore, eu não estou procurando erva daninha, espinho, eu quero ver figo. E sabe o que Jesus está fazendo hoje? Jesus está dando uma cavadinha ao redor. Sabe quando você dá aquela cavadinha ao redor da árvore? Aí você tira ali a grama que está sufocando ela. Você tira a grama, você coloca ali um adubo, um esterco. Jesus está fazendo isso com a palavra hoje. Se você até aqui não produziu nada, Jesus hoje vem e diz para você assim: eu estou te dando a oportunidade de produzir. Eu estou te dando a oportunidade de parar de produzir espinho e agora começar a produzir figo. Porque se você não produzir, eu vou dizer a você, não vai ter outro jeito, eu vou ter que cortar. Hoje é dia de decisão. Obrigado pelo amém. Vou falar de novo. Hoje é dia de decisão. Não adianta falar amém se você não decidir. Quem fala amém de boca para fora não vale nada. Você tem que falar amém, porque a palavra amém significa eu concordo. Então eu falei agora, hoje é dia de decisão, e você respondeu, eu concordo. Então se você está falando eu concordo, da boca para fora, mas vai sair daqui, vai começar a espalhar espinho para tudo que é lugar. E olha, gente, que tem uns tipos de espinho. Tem umas ervas daninhas que parecem aquelas tiririca. Aí você vai lá e você corta ela e ficou a batatinha. Quem está comigo aí, da tiririca? Conhece tiririca? Não aquele da televisão lá. A tiririca, fica uma batatinha, né, Beto? Se você não arranca a batatinha, o que acontece? Amanhã, deu uma chuva, tá ela lá. Oi. Não é assim que a tiririca faz? Então não adianta você vir aqui, eu estou emocionado, o pastor falou que eu estou dando fruto ruim, então tá, eu vou então deixar o pastor passar o cortador de grama. Tem que arrancar a batatinha. Senão amanhã o que está acontecendo? Ela vai brotar. E aquele que viu você falar, não, hoje eu tomei uma decisão, vai olhar para você e vai falar, não mudou. Porque aquela árvore lá, que deveria ser árvore boa, está continuando a produzir erva daninha. Hoje é dia de decisão.